Canal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. Chegando aqui no Canal Esportes da sua TV Mar, canal 525, na NET Claro e também pelo portal gazetaweb.com. Hoje aqui ao lado, como sempre, do Guilherme Nobre, a gente vai falar a respeito de Copa Alagoas. A equipe do CSA quebrou o jejum e venceu a frágil equipe do Dimensão Capela. Já a equipe do CRB avançou de fase mesmo no empate diante do Rio Branco. O time regatiano já está chegando na capital alagoana e agora joga no próximo domingo diante do Coruripe pelo campeonato alagoano é massa. Falar também da equipe do Asa de Arapiraca. O gigante jogou, apenas empatou e perdeu uma posição para o CSA. E a Copa do Nordeste que teve clássico gigantesco de campeões, mas depois teve pancadaria, lamentavelmente, né? Daqui a pouco tudo isso e muito mais, inclusive com a presença do secretário Thales Novaes, da Prefeitura Municipal de Maceió, falando dos projetos e também da Copa Alagoas. Valeu então, a gente volta logo depois da nossa vinheta. Canal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. De volta e a gente começa falando a respeito da Copa Alagoas, a competição que foi movimentada na noite desta quarta-feira e apresentou então alguns resultados interessantes. A gente coloca inclusive na telinha aqui a nossa tabela para que a gente possa divulgar então os resultados. Lembrando que a equipe do CSE venceu, rapaz, o Céu pelo placar de 4-1. A gente teve também o Asa jogando e empatando em 0-0 diante da equipe do Penedense. Tivemos o CSA aplicando a maior goleada da competição, 6-0 diante do Dimensão Capela, e a equipe do Murici empatou em 0-0 diante do Coruripe. O detalhe é que essa partida teve um problemaço para começar. O time do Coruripe teve dificuldade para chegar na cidade de Murici, mas a partida acabou acontecendo e terminou empatada em 0-0. Tivemos também uma Aliança com belos gols, vencendo a equipe, aliás, perdendo para o Cruzeiro pelo placar de 1-0. O CSA acabou vencendo a sua partida. A gente tem os gols, inclusive aqui, Guilherme. Enquanto passa os gols, a gente fala a respeito dessa partida do CSA. Se esperava que o CSA vencesse de fato o jogo, 6-0. É um resultado que sai até por baixo, porque o time do Dimensão é um time realmente frágil, né? E hoje o Dimensão Saúde não é aquele primor de equipe, porque vai fazer um investimento na segunda divisão, começa lá para maio, junho. Então, assim, o Dimensão Saúde já não tem tanta projeção financeira. Por isso que nesse início de temporada, para disputar a Copa Alagoas, ele formou uma equipe muito jovem e é uma equipe formada por garotos. Alguns garotos de 19, outros de 18, outros de 20, 21. O jogador mais vistoso dessa equipe de Dimensão Saúde é o Zé do Carmo, que até pouco tempo era da base do CSA. Então, assim, não era um adversário de um nível tão alto para o CSA. Mas o CSA foi lá e fez sua parte com um time profissional, com um time titular, considerado titular, e conseguiu a vitória. Se tivesse perdido, se tivesse vacilado, estaríamos aqui criticando. Mas não é uma vitória que, pelo menos ao meu ver, coloca o CSA em não tira o peso da campanha fraca que faz nessa temporada, né? Pareceu muito mais algo para dizer que o CSA simplesmente venceu. Tudo bem, venceu, mas não é um teste que a gente pode falar que o CSA agora evoluiu. Não evoluiu ainda, ao meu ver, porque o Dimensão Saúde não impõe hoje uma situação de dificuldade para o CSA. E não impôs para nenhuma equipe ainda nessa Copa Alagoas. Lembrando que com o empate, a equipe do CSA agora pulou para a segunda colocação no grupo B, tem 6 pontos, o líder é o Murici, que tem 10 pontos. O Asa, com o empate diante do Penedense, ficou agora na terceira colocação com 5 pontos conquistados. O Céu é o quarto com 3, Aliança e Zumbi com apenas 1 ponto. O Zumbi ainda não pontuou na competição. A gente falava ontem a respeito dessa situação do CSA entrar com a equipe principal e o Xuxa não jogou, né? No meio de campo Sim. Teve o Marlon, teve o Valouros e teve o Marquinho, né? E Marcinho, isso. E é interessante a gente ver isso, porque já é o Marcelo Cabo indicando que nem ele tinha convicção do time que ele estava escalando. Porque o Xuxa foi titular. Isso não é bom, né? Pois é, não é tão bom. E assim, beleza, o Marcinho fez um jogo relativamente tranquilo, fez gol. Só que assim, a gente não sabe se contra um adversário mais forte ele vai conseguir ter a mesma contundência. Contra a Dimensão Saúde é mais simples. Então assim, o Marcelo Cabo vai ter um problemão ainda para escalar essa equipe. Não vejo um CSA titular com essas peças.
O Rafinha até é um jogador que eu queria ver entre os titulares, mas é porque o adversário não conseguiu, pelo menos, disputar com o CSA. Foi muito fácil, a gente já tinha previsão que o CSA conseguiria a vitória. E ela veio com muita naturalidade, dimensão, mal chegou no gol do CSA. E agora o CSA vai ter uma missão dura contra o Penedense. E se Próximo sábado, 5 da tarde, lá no Rei Pelé. E se chegar achando que é qualquer dimensão saúde... Eu achei interessante que o Marcelo Cabo disse o seguinte: não, a gente vence a próxima partida e já está classificado. Não está não. Não está não. A conta dele está meio atrapalhada. Inclusive tem o Asa e o Muricy. Sim. Um dos dois vai pontuar, ou os dois se empatarem e vão ficar à frente do CSA, se o CSA vacilar. Então o Marcelo Cabo parece um pouco confuso, parece querer jogar muito para cima e esquece da realidade. Vamos colocar o Marcelo Cabo para ver o que ele fala? Vamos então. Marcelo Cabo também está conosco, a gente coloca a partir de agora aqui no canal Esporte para que a gente possa acompanhar a coletiva logo após a vitória diante da equipe do Dimensão Capela. Deu um bom resultado, a gente conseguiu uma boa performance, a gente conseguiu colocar em prática tudo aquilo que a gente vem treinando ao longo desse período, que a gente teve um período para treinamento. E é uma vitória muito importante pelo momento, pelo contexto. Eu acho que o resultado do Asa, a gente entra na zona de classificação, uma competição que desde o início eu falei que é uma competição que a gente vai tratar com muito respeito, buscar os objetivos dentro da competição. Chega a segunda, a gente vira o chip para a Copa Lagoas, chega a quinta, a gente vira o chip para o Campeonato Estadual. É uma vitória importante no momento importante que o CSA vive na temporada. A gente está começando a funilar as competições e hoje a gente viu em prática tudo aquilo que a gente vem trabalhando ao longo desse período que eu cheguei no CSA. Já pensando no jogo de sábado contra o Penedense, Campeonato Alagoano, um momento também de avaliação, né? Avaliar alguns jogadores que não tiveram tanta minutagem assim. Foi importante também essa partida, né? Foi importante. Meus camisa 9 fizeram 3 gols, né? Alguns jogadores que não tinham oportunidade de jogar um jogo completo jogou hoje e a gente vai potencializando o grupo, a gente vai dando minutagem a alguns jogadores. Hoje a gente teve, né, o Rendi voltando a atuar no Rei Pelé. A gente tem um jogador que a gente está tratando com muito carinho. Teve o Thiago, que fez 2 gols, o Popó, que fez 1 gol. Então, é uma atuação boa no geral. E agora, virar a página amanhã, pensar nesse jogo decisivo que a gente tem sábado contra o Penedense, que inclusive a gente pode sair já classificado no sábado. Convocar o nosso torcedor, né, que ele nos apoie, continue acreditando. A gente está trabalhando bastante para buscar essa vitória no sábado e quem sabe já a classificação no sábado. Diminui a pressão, até a cobrança também. O próprio Thiago, né, fazer 2 gols, estava sendo muito cobrado, né, Cabo? A gente sabia que a gente trabalha bastante, sabe? Você é testemunha disso. A gente mesmo nos momentos de adversidade, a gente trabalhou bastante para que a gente chegasse no momento de ter uma atuação boa como hoje. É ter convicção no projeto, é ter convicção no trabalho, é confiar quem está do lado, né? É muito importante você confiar na diretoria, confiar no presidente, principalmente nos jogadores. E eu vejo jogadores muito comprometidos com o CSA, eu vejo jogadores trabalhando bastante e eu tenho certeza que a gente vai colher fruto desse grupo. É um grupo muito, muito trabalhador, muito honesto. Então a gente vai colher os frutos necessários. A gente sabe que foi um início de temporada muito conturbada, com troca de treinador, eliminação na Copa do Nordeste, mas a gente está virando a página. Uma vitória como a de hoje pode ser uma virada de chave para que a gente tenha uma sequência de bons jogos, bons resultados e boas vitórias. Está muito empolgado com a vitória. Me engana que eu gosto de um resultado como esse? Um pouco. A gente viu durante algumas semanas, essas últimas semanas do CSA, uma lei que baixou lá dentro do clube para não postar mais nada em rede social. E isso coincidiu com as derrotas que o CSA teve para o Asa, o empate que teve com o Muricy, a derrota para o Penedense na Copa Alagoas. Aí agora voltou a vencer o poderoso Dimensão Saúde e voltam as coisas como se nada tivesse acontecido. Isso me incomoda muito. Mas se o Marcelo Cabo está tão confiante assim, beleza. O CSA realmente pode dar uma virada de chave, interromper uma sequência de 5 jogos sem vencer
mas não foi uma partida onde o CSA foi testado. Foi muito fácil a partida para o CSA e isso acaba não beneficiando. Dessas partidas perdeu 2 clássicos, né? 2 clássicos. Contra o Asa, contra a equipe do CRB, que teoricamente são os grandes rivais dele para a conquista de um título estadual. A gente tem inclusive também os gols da partida entre Aliança e Cruzeiro. Presta atenção porque belos gols aconteceram nessa partida, cara. E o Cruzeiro finalmente voltando a vencer igual o CSA, não vencia 5 jogos e conseguiu uma vitória importante ontem contra o Aliança lá em Ontem foi a noite do Cruzeiro, né? Do Mineiro e também do Alagoano. Olha lá que pancada, cara. Que gol, André Lessa. Belo gol, cara. Belo gol. E o Cruzeiro estava precisando de uma vitória dessas, hein? Sem dúvida. Apesar que ainda não vejo tantas forças, sofreu ainda contra o Aliança. Mas o importante é ter vencido e voltou para a briga pela classificação, né? Pelo menos na Copa Alagoas ele está no páreo, né? Porque o campeonato alagoano é massa, a situação é muito mais complicada. Ele chegou aos 6 pontos. Olha esse para mim foi o gol mais bonito. O cara meteu um efeito lá, meu irmão. O Everly, um garoto aí da base do Aliança. Esse gol contra aí, eu fiquei em dúvida se foi realmente gol contra, porque a bola desvia no zagueiro do Aliança, mas ele não tem ação de finalizar. E aí o gol do Batata. Saiu levando, né, cara? Aí o Montinho, artilheiro ali, deu uma ajudada também para desviar do goleiro, né? Mas até que tá legal o campo lá em União, né? Tá, cara, tá. A União vive doido para carimbar um time na primeira divisão, coisa que não aconteceu ainda. Então, no grupo A, a liderança é da equipe do Penedense, tem 10 pontos. O CRB, que joga hoje, inclusive, é o terceiro, tem 7, porque com a vitória, a goleada, a equipe do CSE assumiu a terceira colocação com 9 pontos. O Coruripe é o quarto, tem 6. Na quinta vem a equipe do Cruzeiro com 3. E na última colocação, Dimensão Capela com apenas 1 ponto conquistado. Lembrando que o CRB joga na tarde de hoje. O CRB tá polivalente, né, cara? Porque jogou na noite da quarta-feira pela Copa do Brasil, avançou inclusive de fase. Daqui a pouco a gente vai ter inclusive os melhores momentos dessa partida, se é que a gente pode dizer que teve melhores momentos por conta de condição do gramado. Eu acompanhava inclusive a entrevista do Anselmo Ramon, ele falando que ali não tem a menor condição de jogar. Mas enfim, pela Copa Alagoas, a equipe do CRB entra em campo logo mais às 3h15 da tarde diante do Zumbi. A equipe do CRB que está jogando com seu time de base mesmo. E eu acho muito importante isso, porque vem dando minutagem, né, como se fala hoje na nova linguagem do futebol, para essa garotada, que é quem vai enfrentar também o CSA no Clássico na próxima semana, né? E a gente está na dúvida se vai ser o CSA da base ou o CSA principal. A pressão que tem do CSA é tão grande que a gente uma boa pergunta, né? Então, vamos esperar, né? O CRB hoje está à frente do CSA, inclusive, na classificação geral. E vai ser um jogo interessante. Vai ser, no mínimo, interessante. Isso eu tenho certeza. É um caso para se estudar, porque se o CSA vai com, digamos que com a base, aí se perde, não, foi a base do CSA. Normal. Mas se vai com um time alternativo, não, perdeu com a equipe principal. Vamos começar a falar isso. Enfim, se vai com a equipe principal é muito mais difícil ainda. Enfim, o CSA precisa, de fato, começar a ter uma vida mais tranquila, e isso depende muito de bastidores, depende muito do dia a dia, depende de vitória. Tem um jogo altamente decisivo contra a equipe do Penedense. O Penedense tem chance de classificação remota, mas se ganha do CSA, ele fica muito vivo. Exatamente. Então, o jogo do próximo sábado é um jogo altamente decisivo aqui na capital alagoana, com a equipe do CSA jogando, inclusive, diante do seu torcedor. A gente sabe que, normalmente, o técnico Jaelson Marcelino do Penedense costuma fazer um esquema de jogo quando joga na capital alagoana que dá trabalho, seja CSA, seja CRB. A gente já viu isso em outras situações com o deu trabalho para o CRB na estreia. Exatamente. Né? O jogo foi lá em Penedo, mas o Penedense é uma equipe que vem crescendo. É uma equipe muito jovem, vem evoluindo, não tem tantas peças assim em termos de vasta qualidade técnica, mas é uma equipe arrumada, uma equipe que tem uma proposta tática interessante, sabe ser ofensiva também, tem jogadores muito rápidos e isso pode complicar o CSA. Não tenho dúvidas que vai ser um jogo equilibrado. Não vejo o CSA tão favorito assim. Ele tem favoritismo por jogar dentro de casa, mas o Penedense é uma equipe para a gente ficar de olho. É verdade. E uma coisa que me lembrei agora é a respeito do que disse o técnico Marcelo Cabo, de que os atacantes marcaram os gols na partida de ontem. Ele não tem o Rômulo, e aí fica a dúvida quem será que ele vai escalar para poder... Ele falou do Vinícius, falou do Thiago, enfim, desses jogadores, quem vai ser o titular na partida do próximo sábado, né? E eu vejo o Thiago Marques largando um pouco na frente nessa disputa. Agora, ontem, novamente, ele não é bom não no cabeceio, cara. Porque ontem, novamente, no cruzamento, ele estava lá sozinho e cabeceou para fora. E olha que é um cara bem alto, né? Isso. Então, assim, complicado essa questão. Ele vê tudo de cima, né? Ele é alto, né? É um fundamento que ele tem que melhorar. Mas se você pega os atacantes do CSA hoje, os camisas 9,
é o que larga na frente. É um cara experiente, pode ajudar aí o CSA. Valeu, então. O primeiro bloco já se passando rápido demais. Mas daqui a pouco a gente volta com mais notícias. E agora destacando também o esporte amador aqui na capital alagoana, falando com o secretário Thales Novaes. Fique ligado, a gente volta já. Você está assistindo Canal Esportes. Oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa.